Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, convidamos você para dentro de alguns instantes participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Hoje estaremos falando sobre o tema O Trato com os Nossos Inimigos. Fique um pouquinho conosco, participe dessa programação e seja abençoado por Deus. A paz do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, nós vamos fazer uma leitura bíblica aí a partir do versículo, no capítulo de número 5, no versículo de número 38. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Vamos ler no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 38. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda não, diga ainda não. Mateus, capítulo 5, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Diga assim: ô negócio ruim. Pois é. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Diga assim: ô coisa boa. Está vendo? Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluia. Podeis assentar. Graças a Deus. Meus amados irmãos, uma leitura bíblica, uma pequena porção da palavra de Deus dentro do texto que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, sermão proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sermão que ele foi proposto pelo nosso Jesus, trazendo uma síntese, ou seja, como se fosse um resumo do ensino de Cristo para o seu povo, para aqueles que se ajuntam a Ele, aqueles que o seguem.
podemos dizer, para os crentes. E ele, nesse sermão, ele tem as suas motivações, o porquê que ele proferiu esse sermão, qual a finalidade, o que ele queria alcançar, qual o objetivo que ele queria alcançar com este sermão. Porque esse sermão traz motivações, trazendo para o povo um aspecto do reino de Deus, trazendo como se fosse o modelo do reino. Assim como nós temos muitos reinos estabelecidos na terra, e esses reinos, eles produzem as suas leis, eles têm os seus aspectos, e quem participa desses reinos, quem faz parte deste reino, se submete a essa legislação, passa a viver estes costumes, porque faz parte, ou são normas peculiares àquele país, ou àquela nação, aquele reino. E Jesus agora, ele traz também no sermão, trazendo neste sermão, descrito pelo Senhor, em síntese, a norma, a maneira de se conduzir daqueles que fazem parte do reino de Deus. Alguém até chega para Jesus e fala a respeito desse reino no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, no versículo 20. Alguém chega para ele e diz assim, certa vez, o versículo 20 diz assim, certa vez interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou, ele não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, o reino de Deus, ele não é nesse modelo que nós temos dos reinos daqui da terra. Por exemplo, nós temos aí a Inglaterra, lá temos conhecido o Reino Unido, tem as divisas daquele país, tem a legislação, tem ali os reis, tem a família real. Mas Jesus disse que o reino de Deus não vem com esse aspecto visível, de visível aparência, e nem haveria no reino de Deus anúncios dizendo, olha, ele é aqui, ou ele é acolá. Mas o reino de Deus, Jesus diz, olha, pois o reino de Deus está entre vós. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque tem crente aqui no Brasil, tem crente ali no Paraguai, no Brasil também tem crente do Paraguai, né? Não sei se os irmãos entenderam, no Brasil também tem crente do Paraguai, tem crente na Argentina, né? Tem crente nos Estados Unidos, tem crente na França, né? Então o reino de Deus, ele não é de visível aparência, ele está entre vós, ou seja, aonde existir o súdito do reino de Deus, ele deverá se submeter à lei de Deus, a esse aspecto que Jesus sintetiza aqui no Sermão do Monte. O sermão, ele, nessa síntese, Jesus, ele traz aí, na síntese do sermão, uma mensagem preventiva. Ela é uma mensagem preventiva e não corretiva. Muitos países têm a sua legislação, é uma legislação corretiva, ou seja, se alguém fizer alguma coisa errada, a legislação vem, as leis vêm para corrigir aquela ação errada que alguém fez. Mas a lei do reino de Deus é diferente.
ela vem com uma ação preventiva, ou seja, ela vem para aquele que cumprir esta lei, ele não vai fazer nada errado. Ela se antecipa ao erro, ela se antecipa. Jesus atinge o coração, ele muda. Não é, a lei de Deus não vem para corrigir alguém que mata alguém, que comete um homicídio, não. Ela vem, ela se antecipa para que aquela pessoa nunca jamais possa chegar no ponto de ter que praticar uma ação dessa. Esta é a diferença de prevenção para correção. E aqui nós encontramos agora, nessa pequena parcela que nós fizemos a leitura, Jesus falando conosco a respeito do trato com os inimigos. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus não está interessado em nossos relacionamentos, mas nós nos enganamos, porque Ele se interessa com os nossos relacionamentos, inclusive como é que nós nos relacionamos com os nossos inimigos. Esta parcela do ensino, ele nos traz falando exatamente sobre o trato nosso com os nossos inimigos, nossos relacionamentos. E Deus demonstra aqui esse interesse em nossos relacionamentos. Ele se interessa quando nós abrimos a palavra de Deus. Lá na carta aos Efésios nós encontramos Deus se interessando com o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do marido com a mulher, da mulher com o marido, do patrão com o empregado, do empregado com o patrão. E o resultado de tudo isso, de todos esses relacionamentos, se encaixar aqui entre nós na forma horizontal, nós teremos estabelecido também agora um relacionamento vertical nosso aqui da terra, o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos a prova aqui. É difícil, eu até frisei para os irmãos, é difícil isso, mas aí vem agora as consequências de nós nos submetermos a isso, que nós seremos colocados agora como filhos do Pai Celestial. Então vale a pena nós nos esforçarmos para nós encaixarmos os nossos relacionamentos, nosso padrão de relacionamento dentro deste padrão que Deus estabelece para nós na sua palavra. Esse precisa de ser o nosso esforço. Então nós precisamos disso. Quando nós encontramos na palavra de Deus aqui no versículo 45, nós vemos que quando nós nos relacionamos, esse aperfeiçoamento é o interesse de Deus. Nós precisamos aperfeiçoar. O que é? Olha, alguém que pratica alguma coisa, por exemplo, alguém que costura numa máquina de costura. Às vezes, a primeira vez que vai costurar, às vezes faz uma costura torta, né? A linha masca ali, né? Fica aquele negócio mal feito e tudo. Mas a pessoa faz uma vez, depois aquilo lá não ficou muito bom, faz de novo, depois faz de novo, e vai fazendo. E quando ela começa a praticar, quando ela começa a fazer isso muitas vezes, quando ela se esforça em fazer e procura sempre estar fazendo melhor, ela alcança a perfeição, ela começa a aperfeiçoar. E é exatamente isso que Deus quer que nós façamos com os nossos relacionamentos. Às vezes, num primeiro momento, quando nós vamos nos relacionar com nossos inimigos, a gente ainda dá uns cotoveladas, né? Às vezes a gente ainda dá uns muchechos, né? Mas nós vamos procurando nos aperfeiçoar. Nós vamos procurando nos aperfeiçoar. Cada vez que nós vamos nos relacionando, nós vamos procurando
nos aperfeiçoar cada vez mais, porque esta é a olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vira chuva sobre os justos e sobre os injustos. Então nós precisamos aperfeiçoar o nosso relacionamento, mas é o nosso, sim, é com os nossos inimigos. Eu imagino assim que quando eu estou falando para vocês, alguém pode estar aí pensando no seu inimigo, né? Alguém pode estar pensando, quem é o meu inimigo? Quem será? Né? Mas fica com você mesmo no seu pensamento. Mas tem pessoas que nós colocamos ela nessa cadeira de nossos inimigos, que nós não temos simpatia pela pessoa, mas nós precisamos definir inimigo. Inimigo é aquele que não é amigo. Inimigo é quem tem ódio de alguém. Inimigo é uma pessoa hostil, uma pessoa contrária, uma pessoa adversa, que prejudica, que ela é nociva, que ela procura fazer o mal para a gente, arma cilada para a gente, que é nociva, sempre está fazendo mal, nos dá prejuízo, nos causa prejuízo. Não importa as consequências das suas atitudes em relação a gente, essas pessoas, elas são aqui agora, nós temos essas pessoas nesse conceito de quem pode ser os nossos inimigos, pois é exatamente essa pessoa que Jesus mandou nós amarmos. Entendeu? Quem, pastor? Quem quer fazer? Quem não é seu amigo? Pessoa que tem ódio de você, pessoa que te odeia, que não gosta nem de passar perto de você, mas Jesus mandou amar. Pessoa que é hostil, que tudo que você faz, ela faz o contrário. Tudo que você fala, ela é do contra. Não tem gente assim? Tem, não tem? Tem. Tudo que você faz, que se propõe, a pessoa é do contra. Pessoa adversa, ou seja, de ser adversa é de ser adversário, de ser contrário. Tem pessoas assim, que parece que nunca falaram com a gente, mas acho que o dia que olhou no nosso rosto, no rosto da gente assim, parece que não vai com a cara da gente, e daí para frente só é judiando, né? Mas Jesus manda amar essas pessoas. Já pensou? A lei desse reino, como é que é? Já imaginou? Ter que amar essas pessoas, Givaldo? Pessoa que te persegue, que é contra você, que tudo que você fala, ele fala, não dá certo, não vai ser assim, esse negócio é errado, isso aí é coisa né? Entendeu? Dá vontade de bater, mas Jesus manda amar. Amar. Como é que ele diz aqui, olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está vendo? Amai os vossos inimigos, esses aqui, tudo isso aqui que dei essas características, e orar por aqueles que perseguem a gente, aqueles que perseguem, falam mal, calúnias, que procura nos prejudicar em tudo. Jesus disse que é para orar por eles. Quem está orando pelos seus inimigos aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguns olhando, orando. Muito bem. Está vendo? Esta é a lei de Cristo. Aqui, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando Jesus falou aqui no começo, aqui ele diz, olha, eu vejo que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei de Talião. É a lei
Como diz aqui, é o lex talionis, lei de retaliação. Essa lei, ela tem no seu conceito a permissão de uma justiça exata, não uma vingança, mas que dizia respeito à justiça pública, não a vingança particular. Por isso que diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Se alguém matava alguém, tinha direito agora também de ser morto por alguém. Só não era morto se saísse correndo e fosse para a cidade de refúgio, né, para escapar. Mas se não, quando o outro encontrasse, podia matar. Hoje não, hoje alguém mata alguém e o que acontece? Não, ele vai preso, alguns, né? Tem alguns que vai presos e fica preso no máximo, a pena máxima é 30 anos, mas não morre. Aqui no Brasil não morre. Então já não é mais olho por olho, dente por dente, né? Já entrou os recursos humanos, né? Mas na lei de Italião era olho por olho, dente por dente. Isso era o que foi dito, conforme Jesus diz aqui, olha, o que foi dito antigamente lá na lei de Moisés. Então era permitido, havia essa permissão. Mas agora Jesus chama aqueles que o seguem a renunciar o direito de retaliação. E é uma sublime atitude de amor ao próximo. Renunciar o direito de retaliação. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma mulher que ficou bem de frente com a pessoa, parece que era até um adolescente que matou o seu filho. E ela dizendo que perdoava aquele adolescente que tinha matado o filho dela. Ela estava ali perdoando, chorando, ela dizendo aquilo ali, que estava perdoando ele, aquela pessoa que matou. Porque exatamente essa é a lei de Cristo, é a renúncia ao direito de retaliação. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do reino de Deus. É eu renunciar à revidação de uma atitude. Por isso que Jesus diz assim, olha, que não é para pagar o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Entendeu? Renunciar a este direito de retaliação. Este é a sublime atitude de amor ao próximo. O significado de renúncia é conter a nossa reação de pagar o mal com o mal. O significado de renunciar é isso, é nós conseguirmos conter a nossa reação de pagar o mal com o mal. Vem um cabo e dá um murro no nariz da gente, dá vontade de dar um murro no nariz dele de novo. Mas quando nós conseguimos conter essa reação, nós estamos renunciando a nós mesmos. E nós estamos agora exercendo a lei de Cristo, a lei do amor, proposta pelo Senhor. Proposta pelo Senhor. Não é fácil? Não é fácil. É coisa muito difícil fazer isso, conter a nossa reação. Tem muitas coisas que nós nem sabemos como é que nós iríamos reagir com determinada situação em que nós nos encontrarmos. Talvez coisas que nós nunca passamos por aquilo, a gente não sabe como é que nós vamos nos reagir se algum dia, porventura, nós passarmos por uma situação daquela. Mas a Bíblia já nos ensina, já diz que nós devemos conter a nossa reação. Conter a nossa reação. De pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. É uma virtude
Essa é uma virtude atribuída aos cristãos verdadeiros, a quem de verdade é crente. Não é o do Paraguai, é os de verdade, é os crentes de verdade. Quando nós abrimos aqui a Bíblia, no Evangelho mesmo de Jesus, aqui em São Mateus, no capítulo 16, o versículo 24, ele diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e então siga-me. É um cristão verdadeiro, alguém que nega-se a si mesmo, que nega o seu direito, que nega a sua vontade, que renuncia à retaliação, mas que agora, a partir de agora, começa a fazer, inclusive de forma instruída pelo Senhor, vencendo o mal com o bem. Às vezes nós podemos até conter a reação e ficar quieto e não fazer nada, mas Jesus ainda diz assim, ó: vence o mal com o bem. Em vez de você fazer o mal, ao invés de você ficar inerte, faça o bem. Faça o bem, vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está escrito para nós, nos ensinando. Quando nós abrimos a carta aos Romanos, que vem abrir a sua Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Olha o que o apóstolo São Paulo nos ensina. Capítulo de número 12. Olha esta mensagem. O que o apóstolo São Paulo nos diz no versículo de número 17. O que diz aí? Quem encontrou, lê, por favor. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos. Está vendo? Olha, não torneis a ninguém mal por mal. A minha Bíblia diz assim, talvez algumas dizem assim também, eu prefiro essa versão: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçar para fazer o bem, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de nós, é para ter paz com todos os homens. O que diz mais ainda? Vamos ver. O que diz? Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Ah, muito bem, segura aí. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. O que dá lugar à ira? Dá espaço para ela. Você está zangado, está irado, fica com ela. Dá lugar para ela. Não deixa ela sair para fora de você. Segura ela com você mesmo. Porque a justiça de Deus, segundo a palavra do Senhor, nos diz: não opera na ira do homem. A justiça de Deus não opera na ira do homem. O que significa isso? Significa que tudo que nós fizermos irado está errado. Se for resultado de ira, está errado. Nem bater numa criança, um bebê, e se tiver irado, está errado. Entendeu? Tem umas mães que quando o menino faz arte, elas ficam toda irada e pegam o menino e quase mata o bichinho. Não é assim, mamães? É verdade ou não é? Né? Pois é, nem corrigir as crianças nós não podemos corrigir irado. Deixa passar, dá lugar para a ira, vai no banheiro, né? Vai lá dentro, conta até 10, aí chama, bora conversar aqui, meio direitinho, entendeu? Dá lugar para a ira. O que mais que diz aí? Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Está vendo? Se você não vingar, porque a vingança não pertence a nós,
Na lei de Italião dizia que podia, mas agora Jesus está dizendo, e aqui nós somos ensinados, que não pertence a nós, pertence a Deus. Só quem pode vingar é Ele, mas Ele está dizendo aqui que vai vai recompensar. Está entendendo? Ele vai recompensar. Não se preocupe se alguém fez alguma coisa com você, o seu inimigo fez algo com você aqui, mas se você permaneceu nesta palavra, na lei de Deus, no ensino de Jesus, aleluia! Se você não lançou mão para exercer, usurpar aquilo que é Deus que diz que Ele que vai fazer, Ele vai fazer, e Ele faz direitinho, Ele faz direitinho, entendeu? Porque a vingança pertence a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Não, eu vou vingar. Eu sou vingativo. Eu sou vingativa. Não esqueço de jeito nenhum. A vingança é um prato que se come gelado, frio. Pode passar a vida inteira, mas eu vingarei. Não, a vingança não nos pertence. Viu, crente? Irmãos, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que diz o versículo 20? Leia aí o 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vendo? Puxa vida, mas eu faço tanto mal para essa pessoa e ele está sendo tão bom comigo, está me ajudando, nunca esperava isso. Meu Deus, como é que essa pessoa está fazendo isso comigo? Eu faço tanta maldade com ele, ele sabe disso, e agora está aí me ajudando. E aí a brasa está na cabeça, está pegando fogo na cabeça. Não sabe como é que essa pessoa faz isso comigo. Eu já prejudiquei tanto essa pessoa, e ela está me ajudando, ela está me fazendo um favor, está isso, está aquilo outro. O que mais que diz? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vendo? Às vezes a gente pensa que Deus está preocupado que nós nos relacionemos só marido e mulher, pai com filho, filho com pai, patrão com empregado. Não, Ele quer também relacionamento entre os inimigos. Entre os inimigos. Como é que nós devemos nos comportar em relação aos nossos inimigos? Aqui ainda, na carta aos Tessalonicenses, se você aí abrir a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 15, diz assim, evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Entre vós e para com todos. Segue sempre o bem. Entre vós, está falando aqui, no meio da igreja, entre os irmãos, e para com todos. Agora está falando com o povo lá de fora, quem está lá na rua, com quem está passando na estrada, com todo mundo. Segue ou não retribua o mal daquela pessoa que ela fez com você. Então este deve ser o relacionamento, o modelo de relacionamento, o modelo do trato do crente com os inimigos, a forma como o crente deve agir com seus inimigos. Ele precisa aprender neste modelo. Por quê? Porque essa forma de relacionar, ela é preventiva. Ela não vai deixar acontecer nada de errado. Nada de errado. Agindo assim, você não vai matar ninguém. Você não vai ferir ninguém.
não vai maltratar ninguém. Por quê? Porque você está pagando, retribuindo o mal com o bem. O maior exemplo de renúncia nós temos no nosso Senhor Jesus. O maior exemplo de renúncia. Renunciou-se a sua glória. Tem até um hino que fala: deixou o esplendor da sua glória. Renunciou. Veio para cá, veio para a terra, tornou-se homem, foi espancado, foi humilhado, foi cuspido, sofreu dor física, sofreu dor na alma. O que é dor na alma? Aquela dor que quando você ouve alguma coisa que você não gostaria de ouvir, mas aquela dor bateu dentro do seu coração, foi mesmo que dar uma punhalada, né? Jesus sofreu, mas ele renunciou a si mesmo. O que ele renunciou? As suas opiniões, as suas preferências, os seus gostos. Assim, nós temos que seguir esse exemplo e renunciar a nossa preferência, as nossas opiniões. Eu agora não tenho opinião, a minha opinião agora é a de Deus. O que eu acho não interessa mais. Eu entreguei, eu renunciei à minha vida. O que eu acho, o que eu não acho, não me interessa mais. Interessa o que Deus acha. Isso é renúncia. Renunciar é a morte de si mesmo. Por isso que nós falamos que morreu o velho homem. Muitas vezes nós dizemos aí que morreu o velho homem. Morreu nada. A gente diz que morreu. Tem gente que diz que o velho homem ficou lá para trás. Mentira. Aleluia. Se ele tivesse morrido, ele não estava aí fazendo aquilo que não devia fazer, estava fazendo aquilo que Deus manda fazer na sua palavra. Não morreu nada. Porque quando morre, acabou. Se nasceu uma nova criatura, agora em Cristo, vai fazer o que Cristo fazia. Fazer o que Cristo fazia. Não morreu, velho irmão. Morrer para si mesmo, né? Suas opiniões, suas preferências, seus gostos. Morrer para o mundo. Renunciar é morrer para o mundo. O que? As suas aprovações, a sua censura, as suas paixões lá do mundo. Morreu. Renunciar é morrer. Tem gente que não consegue renunciar para o mundo, morrer para o mundo. Mas nós, quando nós morremos de verdade, as coisas do mundo, as nossas paixões, as nossas opiniões, a nossa aprovação ou a nossa censura, morreu. Coisa que, olha, pense num camarada que gostava de dançar aí. Mas eu achava bom. Dançava a noite todinha. Estava rodeando num salão assim, um salão do tamanho desse aqui, ficava rodeando para lá. Todinho. Vestia umas calças brancas que a calça, quando amanhecia outro dia, estava até azul, de tanto ficar esfregando. Acabou, morreu. Pense no camarada que gostava de exposição, parte de exposição, beber a cervejinha, aquela cervejinha Skol gelada, de lata, com salzinho assim em cima, com limãozinho, ficava. Acabou.
acabou. Eu tenho mais de 20 anos que eu não piso num parque de exposição. Mais de 20 anos. Ah, pastor, nós vamos lá só para ver os boi. Que negócio de ver boi, menino? Conversa para boi dormir. Acaba que não tem nem um lote, vai ficar olhando boi para pôr boi aonde? Me responde. Não, vou lá ver os boi. Mentira. Morrer. As paixões têm que morrer. As paixões têm que morrer. Você tem que matar. Quem tem que matar as suas paixões é você. Eu sei do que é que eu gostava. Então quem tem que combater isso sou eu. Você sabe do que é que você gostava, o que te escravizava no mundo. Combata isso. Seja realmente alguém que renunciou a essas paixões. Não adianta. Vem para a igreja, mas está tudo do mesmo jeito. Mesma coisa. Anda com as mesmas pessoas, fala as mesmas besteiras, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Inclusive a condição espiritual e o destino da alma. Viu? Não mudou não. Ah, mas eu estou na Assembleia de Deus. Tranquilo, não tem problema. Ninguém vai te mandar embora. Renuncia-se a si mesmo. Renuncia ao mundo. Morte para o mundo. E agora vem mais um degrauzinho agora. Vai fechar mais um pouquinho. Agora, viver para Deus. Agora, viver para Deus. Viver para Deus. Minha vida agora, se eu morrer, como é que é? Se eu viver é Cristo, morrer é lucro. Estava vendo os irmãos porteiros ali, agora mesmo falando, eles brigando ali, eles lá entre eles, falando assim: não quer ir para o céu? Quer? Pois tem que morrer. Quer ir para o céu? Quero. Pois tem que morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, vai morrer, ninguém quer. Mas tem que morrer para o mundo, tem que morrer para si mesmo. E agora viver para Deus. Viver para Deus. O que é isso, pastor? Viver tão somente para agradar a Deus. Ter uma vida que agrade a Deus. Tem um episódio que eu nunca esqueço. O que é isso que você nunca esquece? Eu nunca esqueço o momento que Jesus saiu da água. Ele foi batizado. Ele foi em João para ser batizado. João não queria batizar ele. Ele falou: tem que me batizar, porque senão tu não tem parte comigo. Não foi isso que ele disse, não. Ele falou: não, para que se cumpra toda a justiça. Aí ele falou: então tá bom, então eu vou te batizar. E Jesus foi batizado. Quando saiu da água, a Bíblia diz que o céu abriu. Imagina o céu abrindo. O céu abriu e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu sinto prazer nele. Eu sinto prazer em ver ele andando, eu sinto prazer em ver ele cantando, eu sinto prazer em ver ele trabalhando. Tudo que eu vejo ele fazendo me dá prazer. Eu fico alegre quando eu vejo ele. Esta precisa de ser a vida do crente. Uma vida de céu aberto sobre a vida dele. E Deus sentindo prazer. Viver uma vida para agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida que agrade a Deus. Céu aberto em cima de nós. Eu sinto prazer. Mas tem coisa que a gente às vezes está fazendo aí que tem que entrar debaixo do chão de vergonha de Deus, porque a gente sabe que Deus está tendo asno, está tendo repulsa. Por quê? Porque nós estamos fazendo
E às vezes é coisa tão fácil de fazer, né? E às vezes a pessoa faz. A própria palavra de Deus diz que se fizer assim, Deus não agrada, Deus está sentindo mal, Deus te repugna por isso. Está escrito na palavra. E às vezes é algo tão fácil de fazer, igual Naamã. Naamã foi para ser curado, chegou lá o profeta e falou: vai lá e banha no rio lá 7 vezes, quando tu sair de lá, tá limpo já. Ele ficou escandalizado. Mas depois alguém pegou e falou assim: que dificuldade tem você banhar esse tanto de vez lá? Não tem nadinha. Vai lá e banha. Coisa tão fácil de nós fazermos para nós agradar a Deus, para não pôr em dúvida que nós estamos vivendo uma vida para agradar a Deus, mas nós desobedecemos. Nós desobedecemos e estamos vendo o céu se fechando sobre nós e Deus virando a cara. Mas nós não podemos viver assim, porque agora nós temos no nosso coração a lei de Cristo. A lei de Cristo. A lei que vem antes, ela não vem para corrigir, mas ela vem para prevenir. Por isso que o salmista falou assim: a tua palavra eu guardei escondida no meu coração para eu não pecar. Ou seja, a palavra vem para prevenir, para nós não fazermos coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Assim precisa ser o nosso relacionamento com o inimigo. Louvado seja o Senhor. É difícil? É. Não é fácil. Mas se você estiver com Jesus no coração e o Espírito Santo do teu lado aí, pedindo para Ele, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Porque Ele está aqui para isso. Ele só está aqui para isso, para nos ajudar a viver essa vida dessa maneira, de forma que glorifique a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ouvir um hino com o irmão Miranda, louvando o Senhor com um hino. Queria que ele louvasse o hino e logo após nós já estaremos encerrando. Gostaria que ele louvasse o Senhor com o hino 5 pães e 2 peixinhos, se for possível. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar então adorando ao Senhor com este hino. Ré maior. Quero convidar a igreja para cantar comigo, adorando ao Senhor. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar, sabe o que, igreja? Os olhos do menino a
brilhar com tanta alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou os seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder. Olha o que ele fez. E alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer. E com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus! Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar? Oh, glória a Deus, aleluia! É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar? Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Graças a Deus. É assim que Deus faz. Ele usa quem Ele quer. Menino, homem, mulher, velho. Ele usa quem Ele quer. Quem se coloca na brecha, na posição de ser instrumento de Deus. Quem poderia imaginar que o menino ia dar? Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.